Na tarde de hoje, alunos de uma escola pública de Manaus foram obrigados a deixar as salas de aula por causa de uma ameaça de bomba. Mas parece que tudo não passou de um trote. Tiago Guedes. Marcelo, o que parece ter sido uma brincadeira de muito mau gosto gerou medo na Escola Estadual Antônio Encarnação Filho, na Avenida Desembargador João Machado, bairro Lírio do Vale 2. Agora, na parte da tarde, os estudantes precisaram ser retirados da instituição por conta de uma ameaça de bomba. De acordo com o CIOPS, a informação veio por uma denúncia anônima. A suposta informante, uma mulher, disse apenas ser mãe de uma das crianças que estudavam no colégio. Homens da Polícia Militar vieram ao local, fizeram uma varredura, mas nenhum artefato explosivo foi encontrado. Depois do susto, os alunos foram liberados. Nesta terça-feira, as aulas continuam normalmente. Tiago Guedes para o Jornal em Tempo. Que faltam ônibus nas ruas de Manaus, a gente já sabe. Só que este mês, muitos foram retirados de circulação pelo Detran. Será que esses irregulares foram substituídos? Tem gente que já se acostumou com a rotina. Eu saio 5h30 da minha casa, eu pego o ônibus 8 horas, o mínimo é 7h30. Mas por que o ônibus demora tanto? Seria falta de veículos ou de organização? Desde que o Detran apreendeu vários coletivos, a situação ficou pior. Pelo menos 18 ônibus deixaram de circular pelas ruas de Manaus por vários problemas. Falta de documentação, licenciamento vencido, falta de manutenção e alguns até sem freio. São só 18, mas eles fazem falta. Os veículos se amontoam no parqueamento do Departamento de Trânsito. Alguns estão parados há mais de um mês. E é possível perceber outros problemas que vão desde a falta de uma simples pintura à direção quebrada e lataria sucateada. O advogado do consórcio Transmanaus, responsável pelo transporte coletivo urbano, diz que todos os ônibus apreendidos foram substituídos. As empresas todas têm sua frota reserva. Então, um eventual problema com algum dos carros, como ocorreu, leva à substituição pela frota reserva. A SMTU garante que tem fiscalizado o consórcio para não faltar ônibus. É isso que a nossa fiscalização está fazendo, entrando em contato com eles, fazendo com que eles supram, eventualmente, alguns ônibus que foram retirados circunstancialmente e momentaneamente até a sua regularização no Detran. A regularização tem demorado. Esses 18 ônibus poderiam sim voltar a circular na capital, mas ainda não há previsão. A Aeronáutica já investiga as causas do acidente com o avião Sêneca da empresa Amazon Naves, que caiu na última quinta-feira. Mário Marinho. Os técnicos do Seripa 7 trabalham desde o último fim de semana na análise das peças do avião da Amazon Naves, que caiu na última quinta-feira na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eles têm 30 dias para concluírem um laudo e enviá-lo até a Brasília, sede do CENIPA, que é quem vai ficar responsável por divulgar as causas do acidente. As hélices e os motores da aeronave serão enviados para São Paulo, onde vão ser analisados por engenheiros da Força Aérea Brasileira. O avião, que saiu de Manaus com destino ao estado do Pará, caiu na pista do aeroporto na tarde de quinta-feira com 7 pessoas a bordo. Entre elas, o proprietário da empresa Amazon Naves, que viajava acompanhado da esposa e do filho de 12 anos. Ninguém sobreviveu ao acidente. Mário Marinho para o Jornal em Tempo. Um dia depois da Páscoa, o comércio já aposta no Dia das Mães. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus fez até uma pesquisa para saber se o número de consumidores deve aumentar e quais as opções de presente devem ser mais procuradas. Os ovos de Páscoa já são passado. Pelo menos é assim que funciona para o comércio. Agora a aposta dos empresários é no Dia das Mães. E olha que falta quase um mês para a segunda data do ano mais lucrativa no setor. E nas ruas, os consumidores já escolheram o presente das mães? Não, vou pensar ainda. Ainda não escolhi, não. Se para os consumidores ainda há dúvida, para os empresários, o lucro é certo. De acordo com a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, o número de pessoas que pretende dar presentes às mães em 2011 aumentou 20% em relação ao ano passado. O resultado foi obtido durante uma pesquisa feita com 550 pessoas entre os dias 4 e 10 deste mês. Apesar do aumento do número de compradores, o valor médio a ser gasto diminuiu. Passou de R$ 180 para R$ 178. Essa redução é estimada por causa da grande quantidade de pessoas que não souberam responder quanto pretendem gastar. Mesmo assim,
A espera é por um movimento econômico em torno de 134 milhões de reais, além de mais empregos gerados. Nós vamos ter um aumento. No ano passado nós tivemos em torno de 680. Esse ano a nossa objetivo é chegar a 1.000. Nós temos inclusive mais vagas do que 1.000. Porém, nós estamos precisando capacitar. As pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que se capacite em relação ao atendimento ao cliente, que com certeza a vaga é sua. Algumas medidas tomadas pelos comerciantes também podem ajudar a alavancar as vendas. Por exemplo, uma vitrine chamativa. Nós trabalhamos muito em cima de vitrine, temos dado treinamento, mais de 2.800 pessoas já receberam treinamento de vitrine na nossa UTV, porque quando você está fazendo a venda, tem a vitrine, depois você tem um bom atendimento, depois você tem um bom parcelamento e depois você tem um bom preço. Outros dados divulgados pela pesquisa da Federação são em relação aos presentes mais procurados. Perfumes lideram a lista, seguidos por eletrodomésticos, vestuário, calçados e celulares. Mas quando a pergunta é o que as mães querem ganhar, as coisas para o lar ficam de fora. Os preferidos são os celulares, sinal de que as mamães estão cada vez mais moderninhas. O Jornal em Tempo termina aqui, mas volta amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Não confunda SBT TV em Tempo. Boa noite para você.